Bem, você chegou aí ao final deste curso intensivo aos candidatos para batismo nas águas. Mas existem algumas situações e condições que nós temos que colocar para você como um exercício de verdade, de honestidade. Em primeiro lugar, parabéns por você dar esse passo de valentia que mostra ao mundo, a você e ao mundo espiritual, o seu arrependimento e a confissão dos seus pecados do Senhor Jesus Cristo, ao qual é o vosso Salvador e ao qual você não se envergonha dele, e ao qual ele também não se envergonhará de ti naquele grande dia. Assim como começaste bem, quando você tiver lá no futuro entregando os seus dias aqui nessa terra, que você também termine bem. Esses são os nossos votos, essa é a nossa saudação e o nosso desejo à vossa pessoa. Assim como começaste bem, que você vai terminar bem também. Para você terminar bem, nós que somos mais velhos na igreja, nós temos responsabilidade por acrescentar, te dar todas as condições espirituais para que você tenha saúde espiritual. E dentro dessa sua saúde espiritual, há algumas verdades que você deve conhecer. A primeira é que você vê em Lucas 3, você vê o batismo de Jesus Cristo, que ele mesmo, voluntariamente, ele se achegou a João Batista para batizar nas águas. Anteriormente você viu aqui, neste estudo, que ele cumpriu a justiça e se identificou com a natureza humana e com a raça humana. Mesmo ele não tendo pecados, ele foi e se submeteu ao batismo nas águas. Para nós, o batismo nas águas é um sinal de arrependimento por causa dos pecados. Jesus não. Jesus ele se identificou, cumpriu a justiça. Até por uma razão sacerdotal também, que você já viu aqui. E sobre esse assunto está definido, está finalizado. Por que eu comentei sobre isso? Porque o capítulo 4 de Lucas, Jesus ele foi levado ao deserto, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele ficou ali 40 dias, onde ele foi tentado. Tentado como? Se, quando ele foi batizado, ouviu-se uma voz do alto, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me deleito, ou me comprazo, ou me alegro. Lá no deserto, o diabo, chegando a ele, quis colocar em dúvida aquilo que Deus declarou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus venceu, não através da filosofia, mas através da palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a verdade que sai da boca de Deus. O verbo. Se você for ver João 1:1, o verbo encarnado, aquele que se transformou em nossa natureza, é o próprio Jesus Cristo. Então nós vencemos as tentações através da palavra de Deus. E este ponto específico de Lucas 4 sobre a tentação no deserto, nós vamos deixar para você ouvir um dia através de uma bela pregação que algum irmão ou irmã trará à vossa alma. Mas gostaria que você pensasse de uma forma positiva que as tentações e as provações elas levam a você ter um comportamento de fé, de paciência. Por que isto? Porque toda provação e tribulação, ela gera paciência. Porém, há algumas coisas que nós devemos dizer a você, especialmente algumas delas, por exemplo, não se separe da casa de Deus, jamais. Não se separe, com chuva, com sol, com lama no pé, com frio, com calor, mesmo em festas, vá à igreja, porque ali é um lugar
aonde que sempre você encontrará uma palavra especial ao vosso coração, sempre, por jovens, por adultos, por velhos, por anciões, por senhoras, por senhoras, e especialmente pelo seu pastor da igreja. Ali tem uma palavra reservada ao vosso coração. Então, não se separe da casa de Deus. Por que não se separe da casa de Deus? Porque você verá através dos tempos que a Samaria se separou do ícone espiritual, que era Jerusalém, e isso lhe custou o paganismo. Isso está lá em 1 Reis, bem claro ali, logo depois de Salomão, Jeroboão e Roboão, que era filho, né? Roboão era filho de Salomão, Jeroboão não, ele era o chefe das 10 tribos do norte, lá de Samaria, lá de Betel, lá de Sicar. Eles se separaram geograficamente da cidade de Jerusalém. Isso custou o paganismo deles. Então, não se separe da casa de Deus. Aonde você for, procure uma igreja para você congregar. Tá? É este o fundamento e conselho que nós damos a você. Outra coisa, neste tempo seu aqui de passagem nesta vida, você verá muitos irmãos e irmãs pecando e não fazendo a vontade de Deus. Isto é correto? Não. Mas a carne, ela é desta forma, como que diz lá em Romanos, nas palavras de Paulo, desde o capítulo 3, especificamente no capítulo 7, que o bem que eu quero não faço, mas o mal que quero faço. A carne é traiçoeira, né? Lembra lá de Juízes 16, lá com Sansão, né? Vai brincando com o pecado, e até que se desvia. Então, o conselho que nós damos para você é: não brinque com o pecado, não brinque. A justiça que você tem em Jesus Cristo vai te levar a uma regeneração, uma mudança, uma chave vai mudar. E o Espírito Santo de Deus dentro em vós, ele não vai mais querer que você se adapte ou queira o pecado. Ele vai te mostrar. Efésios 4, versículo 30 fala que o Espírito Santo se entristece. Por quê? Quando a nossa natureza busca o pecado, busca os falatórios, os fuxicos, os pensamentos sexuais, todos esses tipos de comportamento que não levam a uma santidade, onde que está lá em Tiago 4, aproximai-vos de Deus e Ele vos aproximará de vós. É bem claro sobre isso. Então, neste ponto, nesta sua vida, você verá muitos irmãos e irmãs trazendo mau testemunho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar exclusivamente para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. Quem bateu a sua porta e te chamou para você aceitar Ele foi Jesus, não foi nenhum homem. Então o homem, nós podemos te ajudar, mas você tem que ter o seu próprio comportamento, porque você aceitou a Jesus unicamente e exclusivamente sozinha. Você é uma pessoa exclusiva. Mas neste mundo aqui você verá alguns irmãos pecando, trazendo mau testemunho. Não ligue, não macule o seu espírito, o seu entendimento por isso. Siga a Jesus sem olhar atrás. É isso que nós te dizemos, de todo o nosso coração, tá? Não se esqueça disso. Bom, busque um curso para que você possa fazer teologicamente. Se aconselhe junto do seu pastor, junto das pessoas. E principalmente, um passo decisivo para a sua vida é buscar o batismo no Espírito Santo de Deus, esse transbordar da vossa alma, essa plenitude da sua alma, do seu espírito, aonde que o Espírito Santo ele te domine completamente a sua pessoa. Lá em Provérbios 16, versículo 19, diz sobre isso, né? O coração do homem intenta o seu caminho, mas é Deus que escolhe os seus passos. Deixa Deus escolher os seus passos. Lá em João 3, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, é algo muito bom para você meditar. O Nicodemos, era uma pessoa muito religiosa, mas
pecava pela falta de espiritualismo, da regeneração, da nova criação em Cristo Jesus. Então, minha irmã, busque o batismo no Espírito Santo com as evidências de falar em línguas e os dons espirituais para casa. Isso vai nascer com o tempo. Tenha paciência. Jesus esperou até os 30 anos para começar o seu ministério. Ele viu o seu pai, viu aquele que ele é casado com Maria, José, morrer antes dos 30 anos. E ele não pôde fazer nada. Mesmo Jesus, depois dos 30 anos, ressuscitando 3 ou mais pessoas. Mas ele não pôde fazer nada. Sabe por quê? Ele esperou o seu tempo. Então, o seu dom, você espera pacientemente. Se você já sabe, exercite. E o seu pastor, ele saberá. Mas enquanto isso, espere pacientemente no banco. Mas se você já tem, exercite. Amém? O que é o batismo no Espírito Santo com evidências do falar em línguas? É o transbordar. Ele vai ser tudo na sua vida? Não. Ele não vai ser tudo, mas vai ser uma experiência fantástica para a sua vida, onde o Espírito Santo de Deus vai te comandar. Amém? Se transforme dia após dia. E o único fundamento de você ser uma pessoa hoje convertida, único, é que você multiplique esta mensagem e você leve essa mensagem a outras pessoas. Se você conhece, se você aceita a salvação, você não vai ficar para você isso, você vai querer passar para frente. Este é o propósito de uma vida cristã. Você vai levar esta mesma mensagem a uma outra pessoa, você vai levar a salvação a outra pessoa. Sem isso, a nossa vida, ela não tem sentido. Nós não podemos guardar isso só para nós. A paz do Senhor, e nós estamos aqui para te ajudar.